Olá, queridos amigos, boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente vem fazer essa live aqui, esse seminário, com um tema tão importante, e já com a abertura desse vídeo, né, sempre emocionante. Na verdade, fazer as lives para o Refúgio 343 sempre são muito emocionantes, né? O Refúgio 343 é uma organização humanitária dedicada à reinserção econômica de refugiados e migrantes, né, que trabalha com a ajuda humanitária e desenvolvimento social por meio dos eixos da interiorização, educação, saúde e abrigamento, né, em resposta ao maior desafio migratório da história do hemisfério ocidental. Vocês viram aí esse vídeo muito tocante e a gente vai ver mais para frente outros vídeos e como ajudar, né, também saber a história e saber como foi que chegamos até aqui. Então, nossos agradecimentos a todos vocês que estão aí nos acompanhando, que vão acompanhar depois, todos os que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, TV7, Web Rádio Web Rádio Fraternidade, Casa Espírita Companheiros da Luz. Né? Então, hoje o tema Fui Estrangeiro e Me Hospedaste. Então, as boas-vindas a todos vocês, com muita alegria que a gente está aqui, nossos cumprimentos a Rafael Lavarini, a Rafael Papa, ao Grupo Capela, e para a gente iniciar, vamos trazer aí uma harmonização com o Grupo Capela, já começar aí entrando no clima com a arte que eles trazem em forma de música, em forma de canção, e as mensagens que sempre tocam. Então, Grupo Capela de Campina Grande, seja bem-vindo, e vamos escutar um pouquinho aí, umas duas músicas, para a gente começar a live. Primeiramente, agradecer a oportunidade de cantar, né, em nome do Cristo, por um projeto tão nobre e tão importante de ser debatido e sensibilizado. E principalmente no sentido que a Terra é uma escola onde todos nós somos aprendizes. Independente da condição que nos encontremos, somos todos irmãos e precisamos, na condição que nos encontramos, auxiliar e ser auxiliados. Então, que aproveitemos essa oportunidade de aprendizado e de auxílio, né, aos mais necessitados, que esse trabalho, que com certeza tem a sua assessoria espiritual, proporciona a esses irmãos menos favorecidos diante da condição que estão hoje. Então, para começar, essa canção, A Terra é uma Escola. Quero paz na minha vida, quero a luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade, firme, tem felicidade. Tem que ver a emoção, tem amor possível. Quem quiser um tempo novo, tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar de novo. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, ter amor, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim a
a nossa vida vai mudar. Só amando para ser amado, só ajudando para ser ajudado. Essa foi uma das máximas que o Mestre tanto nos ensinou: amar ao próximo como a ti mesmo. E fazendo a nossa luz brilhar para irradiar essa paz e essa alegria que tanto desejamos e que podemos também proporcionar ao nosso próximo, mais próximo. Então, essa canção fala disso, do bom samaritano, que do pouco ou do muito se faz útil, se faz a servir ao próximo, em nome do Mestre, em nome do amor. Para vocês, o Bom Samaritano do Grupo Acorde, essas duas canções, Grupo Acorde aqui da Paraíba. La 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 dia o homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, mas a elas nada se pediu, passaram sem compaixão. O primeiro não quis ajudar, disse: então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim: coitado, nem pode levantar. E assim se passaram as horas, ninguém o quis ajudar. Laralá, ninguém o quis ajudar. Laralá, ninguém o quis ajudar. E de repente aparece alguém que viajava e se aproximou. O socorre o põe em seus braços, o envolve com o seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. E aí, quem ele é? Um bom samaritano ele é. Sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Um bom samaritano ele é. Sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Laralá, doando migalhas de luz. Laralá, doando migalhas de luz. Que doemos migalhas de luz. Pois é, todos nós somos capazes disso, né? A frase que eu costumo reiterar sempre é que não devemos subestimar a nossa capacidade de ser luz na vida das pessoas, né? E ajudar o Refúgio 343 também é ser luz na vida das pessoas. Grupo Capela, obrigado por essa primeira parte. Mais tarde eles voltam para trazer mais música para a gente, beleza? Gente, eu vou mandar uns abraços aqui, que tem muita gente: Manuela, Receita da Avó e Neta, Luísa Mary, Carla Vanessa, Recanto da Prece, Chico Xavier, de Portugal, Elza Rossi, em Londres, Rita Facel, boa tarde, Fernando Oliveira, nosso querido amigo Fernando Oliveira, que é um dos fundadores do Refúgio 343, Marília Menezes, de Pernambuco, Recife, Iane Gomes, Ana Maria Gouveia, de João Pessoa. Ana Maria botou aqui um mineiro, um paraibano e outro os dois, Rafael, aí são mineiros e eu paraibano.
né? Eu estou aqui ao lado de dois mineiros, Maria Clara, Maria Nalva, Patrícia, Antônio Parisi, muita gente bacana aqui acompanhando, Sônia Maia, Isabel, Carla Porto, beijos especiais aos meus queridos Rafas, aí Rafael Lavarini, Rafael Papa, Socorro Souza, boa tarde, amigos. Eu quero paz na minha vida, eu quero amor nessa escola chamada Terra, muito bem, Carla Porto, Marlene, já me perdi aqui, mais tarde eu vejo mais gente, mas é isso, muito feliz de estarmos aqui juntos para falar sobre Fui Estrangeiro e Me Hospedaste. Gente, o Refúgio 343 tem uma campanha muito bonita para você se associar, e esse QR Code que está aqui, eu não sei apontar para mim aqui, o QR Code é para direcionar justamente para a gente, para sermos sócios desse projeto tão bacana, né? E ele traz uma campanha de um refúgio nunca foi tão importante, né? Então, com doações aí, a partir de R$ 1 por dia, a gente consegue ser sócio e transformar vidas, né? Então, é muito importante que a gente possa se sensibilizar com essa nossa conversa de hoje, né? Vai ser um bate-papo leve para a gente entender essa realidade e aí a gente poder estender as mãos, né? Estender as mãos para essas pessoas que precisam tanto, né? Então, mais de 1% da humanidade encontra-se deslocada. São mais de 82,4 milhões de pessoas que tiveram que deixar suas origens para trás, né? Um número que dobrou na última década. E os venezuelanos já são o segundo maior grupo populacional deslocado do mundo. Mais de 5,6 milhões de pessoas já migraram do país para escapar da insegurança econômica, da fome, da violência, né, da falta de medicamentos e serviços essenciais, né, coisas básicas que a gente precisa ter para ter uma vida digna, né? Então, como é importante esse trabalho. Abraço do Seridó Espírita, o canal do Seridó Espírita sempre presente aí, né, divulgando também, compartilhando a mensagem do Cristo para tantas outras pessoas mundo afora, né, que agora a gente não compartilha mais só ali na nossa cidade, no nosso estado, para o mundo. O recomeço é a única opção, é isso, né? O Patrícia Galindo, ela fala, é justamente isso que a gente vai falar aqui, que a gente vai trazer, né, a experiência. Rafael, inclusive, teve experiência de ser acolhedor, né, porque tem várias vertentes do projeto, então não só ser sócio, mas como também acolher a família para essa reinserção econômica, como é importante. Fernando Oliveira, eu estou aqui, sou sócio do Refúgio, né, então vamos engrossar essa fila aí para nos transformarmos todos em sócios do Refúgio e fazer crescer esse movimento humanitário de fraternidade, né? Então, vou passar a palavra aí para Rafael Lavarini, para Rafael Papa, para dar as boas-vindas, e aí depois eu vou pedir, depois dessas palavras iniciais, para Rafael Papa colocar aí um segundo vídeo para a gente ver um pouco sobre, mais um pouco sobre o Refúgio 343. Vai lá, Rafa. Boa tarde, Denis. Boa tarde, meu amigo Papa, amigos aí do Grupo Capela, todos que estão conectados conosco. Enquanto o Denis ia lendo o nome aí dos nossos irmãos, né? A gente vai sentindo abraçado, vai lembrando de cada um deles. Então, tem gente conectado aí em Minas Gerais, Paraíba, né? Em todo o nosso Brasil. Mas temos gente do Canadá, como o Nino, que é um grande amigo, a gente tem um carinho enorme por ele. A Manu, que está em Portugal. A Elza Rossi, no Reino Unido. Então, a gente fica muito feliz mesmo de ter tantos corações interessados nessa causa, né? E quem acompanha os nossos estudos, as nossas palestras há mais tempo, sabe que eu sempre costumo dizer, falo isso muito ao Denis e ao Rafa, meu xará, que são grandes amigos, né? Que eu sempre tive uma preocupação muito grande de não só utilizar o dom da fala para vir aqui falar do livro Paulo Estevão, falar alguma passagem do Evangelho, ainda que sem pretensão de esgotar o assunto, né? Trazendo ali primeiras interpretações, primeiras impressões dessas passagens maravilhosas que a doutrina espírita vem também colocar luz para a gente, para reforçar o entendimento do Evangelho, mas eu sempre me senti com uma obrigação muito grande de estar apresentando um outro caminho, além do caminho intelectual, que é o caminho da caridade, né? O caminho do movimento, do voluntariado. Hoje, em especial, a gente comemora, dia 28 de agosto, o Dia do Voluntariado. Então, eu sempre ouvi
do meu avô, que conviveu muito tempo com Chico Xavier, sempre ouvi dos meus pais que a gente precisa estar vinculados ao trabalho social. Não adianta a gente frequentar a doutrina espírita, não adianta a gente ter uma religião e ser um crente de banco, né, de cadeira, para estar ali só em reuniões de cunho intelectual, doutrinários, esquecendo desses aflitos, esquecendo dos sofredores, porque esse foi o principal movimento que Jesus fez. Ele sempre estava se movimentando ao encontro daqueles que sofriam mais. Então, Jesus, nos dias atuais, certamente estaria ao lado dos travestis, que ficam se prostituindo nas ruas, estaria ao lado daqueles que são dependentes do crack, daqueles que estão encarcerados, inclusive muitos de vocês já recebeu também, através de nós, o convite de conhecer um projeto maravilhoso, que é a PAC, que a gente também faz parte, né? Primeiro presídio do mundo sem armas, porque nós entendemos que esse público é o preferido de Jesus. O Grupo Capela, né, abrindo de forma maravilhosa e nos conectando com o alto por meio da canção, nos fez lembrar a passagem do bom samaritano, não é? Quantos irmãos não estão caídos, e quem de nós um dia também não estará caído? E são esses caídos os prediletos de Jesus. Então eu me sinto na obrigação de não apenas usar esse espaço, né, de conseguir me conectar a várias regiões do Brasil e do mundo inteiro, não apenas para trazer reflexões de cunho intelectual que são extremamente necessárias, né? A sabedoria do homem minimiza os seus problemas, né? Faz a gente enxergar a vida de uma forma diferente. Mas também a gente trazer projetos que nos transformam enquanto seres humanos, que colaboram com essa transformação de dentro para fora, não é? Que nos demonstra o quanto somos iguais na dor, nas nossas escuridões, nas nossas dificuldades, e o quanto a gente pode aprender também com esses irmãos caídos, o quanto esses irmãos caídos também não podem nos ajudar a nos levantar. E já há algum tempo eu tenho muito orgulho de fazer parte do Refúgio 343, que é uma organização humanitária que trabalha para o Cristo, a meu ver. Um projeto humanitário que não é vinculado a nenhuma religião específica, mas que, a meu ver, trabalha para Jesus. Então, a gente vai poder ver alguns vídeos, entender um pouquinho, e além de termos nessa tarde o esclarecimento do intelecto, não é? Acerca do que Jesus e aqueles primeiros discípulos fizeram com os refugiados, ou como eles se comportaram enquanto eram também refugiados, e, obviamente, fazer uma conexão com esse trabalho lindo do Refúgio 343, para a gente perceber a importância de ajudar. Nesses dias que tem sido tão comentado a situação do Afeganistão, não é, Rafa? Aquela tristeza, não é, cara? A gente vê aquelas imagens, e eu acredito que, por estar tão longe, o que a gente pode fazer por eles é oração, mas a gente tem um público que está aqui do lado, que é da Venezuela, e como o Denis bem disse, segunda pior crise migratória da história do planeta, maior crise migratória do nosso hemisfério, e a gente muitas vezes não sabe, não entende, ou não estamos preparados para receber esses irmãos da maneira mais adequada, enquanto todo cristão deveria receber. A gente não está fazendo mais que a nossa obrigação, não é? Então a gente vai tentar nessa tarde fazer uma conexão dessas passagens do Evangelho com esses tempos atuais que são difíceis. E vejam, pessoal, saiu uma pesquisa recente que nos afirma que em 30 anos nós vamos ter 1 bilhão e 200 milhões de refugiados climáticos. Aqui eu não estou falando da crise do Afeganistão, né, por guerra, eu não estou falando da Venezuela, que é uma crise política e econômica, nós estamos falando do clima, porque não cuidamos bem do meio ambiente, a gente não faz, né, o nosso papel há muito tempo, historicamente, o homem. Então, só migrações por questões climáticas, em 30 anos, serão 1 bilhão e 200 milhões de migrações no mundo. Eles vão ser forçados a ir pelo clima. Então, além desse 1 bilhão e 200 milhões, nós temos esses que saem porque vivem na miséria ou porque correm risco de morte iminente. Então, a gente precisa, pelo menos, entender esse processo, estarmos preparados e fazermos um pouco também em benefício desses irmãos. O que você acha disso tudo, Rafa? Participe aí conosco, meu irmão. Boa tarde, amigos. Rafa, Denis, Grupo Capela, né, que começou muito bem aqui, dando um show artístico, espetáculo mesmo, para a gente começar bem o projeto, né? Como a Débora colocou aqui, né, um projeto lindo, né, um projeto lindo, um projeto que
nos toca muito o coração, né? E é alarmante, né? Porque muitas vezes, como o Rafa colocou, a gente olha muito para Afeganistão, né? Para Cabul, e esquece o que ocorre nas nossas fronteiras, né? Com os nossos amigos aqui de perto, né? E o próprio Cristo vem nos dizer algumas frases que nos tocam bastante, né? Que é: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, né? O Cristo nos convocando à ação, né? Os verbos do Cristo nos convocam à ação, nos convocam a um processo de proatividade, e concordo plenamente. Quando a gente vai ler as obras do cristianismo primitivo, a gente observa no seio daquele cristianismo um acolhimento aos mais necessitados, né? Temos necessitados emocionais, temos necessitados da matéria, e agora temos necessitados climáticos, né? Ou seja, você tem uma diversidade de necessitados, e todas essas necessidades precisam ser nos tocadas. Muitas vezes eu observo aqui na Rede Amigo Espírita muitas exposições doutrinárias falando das provas, né? Que muitas vezes nós precisamos passar por provas, de fato precisamos, mas aquela pessoa que está debaixo de um viaduto passando frio, né? O que nos custa ofertar-lhe um cobertor, né? Se o próprio Cristo disse que se nós fizermos esses pequenos, nós estaremos fazendo a Ele mesmo. Então, além de um projeto, né, material, é um projeto espiritual. É um projeto espiritual, e todo projeto espiritual que tem o objetivo de soerguer almas tem apoio, tem brecha, e precisa do nosso apoio, né? Precisa do nosso apoio, precisa do nosso trabalho. Eu estou distante, né? O Rafa, Denis estão mais aí para cima, né? O Grupo Capela também, então, mas é muito bonito, né? Quem está de fora, o olhar de fora, a lente de fora, nos traz essa concepção, né? Ranieri está aqui também, dos amigos do Fraternidade, né? Na verdade, parece que o Refúgio é um braço, né? Desse movimento começado aí pelo Wagner, né? E é muito lindo, é maravilhoso, e a gente tem que dar as mãos, seja em eventos, congressos, palestras, e que Deus abençoe o trabalho muito bonito, que merece todo o carinho, e toda a divulgação, né? Não apenas, como o Rafa disse, as cátedras espíritas, que são importantes, são interessantes, dignificam a nossa inteligência, mas as mãos no trabalho. O Rafa esteve lá presente, mas eu acredito que ele seja o maior aprendiz, né? Porque quando você está lá, quando você está na frente de alguém adoentado, você sente a dor do outro, você se modifica um pouco. Como Ananias disse na obra Paulo Estevão, né? Que a dor nos humaniza, né? E a gente tem que correr para a gente não sentir a dor, né? Porque o nosso trabalho no mundo de provas e expiações é de reparação. Então, se nós ficarmos parados na nossa zona de conforto, no nosso cais, é capaz da dor bater a porta, então é mais fácil que a gente esteja reparando quando ela bater a porta. Então, é um projeto muito bonito, parabéns aos amigos aí que estão promovendo. E aproveito aqui também, Rafa, para mandar um abraço para o Rani, né? Para o Raniel. Ele que foi extremamente importante para o Refúgio no início, ele e o Fraternidade Sem Fronteiras, né? Foram aí grandes parceiros, né? Continuam sendo parceiros institucionais nossos, e a gente aprende muito com todos esses irmãos aí do Fraternidade Sem Fronteiras, que estão conectados também conosco. E só um detalhe, né? O Refúgio é um projeto, uma ONG relativamente nova, ela existe há 2 anos, né? A organização existe há 2 anos, e no ano passado nós ficamos entre as 10 melhores ONGs de pequeno porte do Brasil. Então, isso é motivo de muito orgulho para a gente, né? O primeiro ano auditável do Refúgio, né, que permite a auditoria externa de uma organização, inclusive de uma empresa, que é especialista, né, em auditar ONGs, a gente foi aprovado no nosso primeiro ano auditável, né? Então, o Refúgio é uma organização muito séria.
e que não tem só a transparência no nome, mas no documento também, né? Então, a nossa obrigação enquanto espíritas, né, é divulgar esses projetos. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que hoje estão conectadas aqui conosco, que vão assistir o vídeo, né, mais adiante, no decorrer dos próximos dias, são pessoas que exercem cargos de liderança no movimento espírita, seja no Brasil ou no exterior. E o que eu poderia pedir como espírita, como cristão, e como parte do Refúgio 343, divulgue essa causa. Hoje o que nos sustenta são sócios. É R$1 por dia, não é? Eu lembro que Paulo, a gente estudando aí o livro Paulo Estevão, o principal objetivo dele na segunda viagem missionária foi arrecadar dinheiro para a Casa do Caminho. E ao final daquele processo, ele entregou o que Emmanuel chama de uma pequena fortuna para Pedro. E ainda orientou Simão Pedro a construir do lado da Casa do Caminho um galpão de enormes proporções para que ali fosse construída uma oficina de trabalho. Que, inclusive, é um dos pilares do refúgio, quando nós falamos do processo de interiorização. Família que sai lá de Roraima, que consegue um acolhimento, consegue uma casa, já foram mais de 150 cidades do Brasil que acolheu, não é? Então, imaginem só, a família que chega, a gente tem 3 focos para essa família, não é? Quem é acolhedor? Acesso à educação. Nós, enquanto espíritas, acreditamos que o principal objetivo da reencarnação é a educação do espírito. Educação do espírito. E aí a gente não poderia deixar de ter esse pilar, educação. Nós temos a nossa escola refúgio, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai passar um vídeo super bacana só sobre a escola refúgio, não só em Roraima, mas agora, no dia 7 de agosto, a gente inaugurou uma escola refúgio também em São Paulo, onde ali eles aprendem o português, que a linguagem é uma grande barreira, né, para esses irmãos. Eles aprendem as questões culturais, aprendem direito da mulher, a importância de respeitar a mulher, leis trabalhistas, questões culturais nossas. Então, a educação, a gente acredita que é realmente um dos pilares principais para a transformação, para o recomeço, para que eles possam voltar a ter esperança. O Chico tem uma mensagem, né, linda também, ele fala que de todos os infortúnios na Terra, os mais desditosos, os mais sofredores, são aqueles que perderam a fé e a confiança na vida, que vivem sem esperança, não é? Então, uma coisa que a gente não tem que perder é a esperança. E o estudo, o acesso ao estudo, ao conhecimento, traz esperança, renova a esperança, não é? O outro foco nosso, saúde. Então, tem que fazer a carteirinha do SUS de todos aqueles que chegam. Tem muitas mulheres que nunca fizeram um exame de prevenção, não é? É extremamente importante isso. As crianças precisam passar por consulta, pediatra. Eles precisam saber que tem um posto de saúde, que tem um posto de atendimento ali de urgência. A nossa saúde pública funciona. A gente só sabe reclamar e ver as coisas negativas do Brasil. Gente, o Brasil é maravilhoso. Nós temos riquezas naturais que a gente não encontra em nenhum lugar do mundo. Às vezes a gente que reclama demais. Por mais que a gente ainda não está vivendo num plano espiritual superior, nós estamos na Terra, é isso mesmo, é dificuldade. Mas tem muita coisa boa, muita coisa positiva, né? Saúde mental. Temos aí parceria com Universidade de Psicologia, que está cuidando da saúde mental desse pessoal. Nós temos grupos de acolhimento, como o de Recife, e tem psicólogos que fazem atendimento para aquelas famílias gratuitamente, cuidando aí da parte mental. O Rafa é um futuro psicólogo, está aqui conosco, né? E sabe a importância desse cuidado. Saúde espiritual, né? Incentivá-los a ter uma religião e buscar naquela religião a transformação de dentro para fora, seja ela qual for. E o trabalho, que é essa preocupação que Paulo teve. O trabalho é o ponto que vai virar a chave, não é? Eles têm autonomia. Eles, às vezes, têm uma felicidade de conseguir mandar 50, 100 reais por mês para a Venezuela. Gente, o salário mínimo na Venezuela hoje fica entre 2 e 3 dólares. 2 e 3 dólares. Você não consegue, às vezes, comprar um pão com um salário mínimo. A maioria das pessoas tem 2 ou 3 trabalhos e, mesmo assim, não consegue sobreviver. Eles vêm para cá não é porque é uma opção, é a única opção. E para a gente ajudar é uma oportunidade. Para a gente ajudar é uma oportunidade. Então, imaginem só, Paulo de Tarso fez uma segunda viagem missionária para arrecadar grana, sabendo a importância do recomeço digno do trabalho, porque as pessoas chegavam na Casa do Caminho, tinham um leito, tinham um alimento, tinha roupa, tinha remédio, tinha a pregação do evangelho.
E a partir desse marco de Paulo, eles passaram a aprender uma profissão para caminhar com as próprias pernas. Então, se Paulo peregrinou todas as igrejas pedindo ajuda financeira para esses irmãos, eu não vou me calar e não vou ter vergonha de pedir. Sejam sócios do Refúgio 343. Tem o link aqui, tem o QR Code, é R$1 por dia. E olha, vamos multiplicar. Vamos convidar o familiar, vamos convidar o amigo para também se tornar sócio. Isso faz total diferença para o nosso projeto continuar existindo. Já foram mais de 550 famílias, mais de 1.600 pessoas em apenas 2 anos de projeto. E se vocês contribuírem conosco, a porta de entrada para o refúgio é se tornar um sócio, ser parte, se sentir parte. E aí a gente vai orientando também. Muitos de vocês têm meu contato. Se não tiverem, procura lá no Instagram, manda uma mensagem, que eu já passo meu número particular, e a gente vai conversar para quem sabe também se tornarem um grupo acolhedor. Quem sabe reunir um grupo na Casa Espírita para fazer uma doação melhor mensal e abraçar mesmo essa causa do refugiado, que estará cada vez mais em evidência, em pauta. E a gente precisa conhecer, não só conhecer, fazer oração, falar de Jesus, mas também contribuir para que essas obras permaneçam. Né? Então, vamos dar uma olhadinha. Denis, pode falar. Vamos dar uma olhadinha no vídeo agora, naquele segundo Perfeito. vídeo, para a gente continuar falando um pouco sobre o refúgio e passar a palavra para trazer a questão histórica também aí. Abandonar seu país é deixar para trás sua história, sua família, sua identidade, mas não os seus sonhos. Nós somos a organização humanitária Refúgio 343 e existimos para fazer com que esses sonhos ultrapassem fronteiras. Acolhemos famílias de refugiados venezuelanos no Brasil e oferecemos a elas a chance de um recomeço. Refúgio 343. O sonho que Tá travando um pouco? Tá travando um pouquinho aqui, né? Mas é isso, a gente depois vê um pouquinho mais à frente esse vídeo de novo, a gente pede de novo, e aí, gente, são 265 mil venezuelanos, né, regularizados no Brasil, mais de 8,2 mil refugiados, vivendo nos 14 abrigos de Roraima, e mais de 4 mil vivendo em ocupações espontâneas e nas ruas. Então, muitos de nós, com certeza, já vimos por aí, né, venezuelanos nos semáforos, nos sinais, pedindo, e como a gente precisa. Nem todos têm esse apoio, né, do refúgio, mas como a gente queria poder abraçá-los, né, abraçar todos. E o refúgio, ele já tem aí 550 núcleos familiares interiorizados, né, mais de 1.555 pessoas resgatadas. E aí, como o Rafa falou da questão justamente da reinserção, né, socioeconômica, 57% dessas famílias já estão empregadas, 33% das crianças já estão nas escolas e 63% das famílias já estão independentes, né? Outras estão no processo aí para se tornar, mas veja como é um processo que dá certo, né? Então, em 2 anos já tem tudo isso, né? E como a gente precisa unir, né? Nos unirmos para fortalecer essa corrente aí. Queria deixar um abraço aqui, Rafael falou um monte de gente de fora, e eu estou vendo que tem gente realmente de todo canto, né? Boa tarde, paz e luz de todos. Caxias do Sul, Marlene Marques mandou aqui, Marta Fucuda, Marinalva Melo, boa tarde, Vanina Garisto, Francisco Pacheco, Verônica, Pedro Montalvão, Ana de Macaé, Rio de Janeiro, Rafael Robert, Ademir Pereira disse aí, ó, Grupo Capela, boa tarde, cantar é terapia para quem canta, para quem ouve, faz alegrar a vida, né? Muita paz para todos. Larissa,
Marinalva, Marluce Rangel, muita gente aqui. E aí, gente, Rafael falou desses projetos, né? Falou da APAC, lembrou da APAC também aqui. E eu estou vendo aqui uma camisa ali com o Rodrigo, com o nome Laíse, né? E essa é também uma organização, né, de apoio aqui aos moradores de rua de Campina Grande, né? Então, veja que tem gente ajudando em todo canto e como é preciso, né? Então, responsável aí, Gorete Brito e Jefferson Brito, né? Rodrigo faz parte do grupo, leva música, leva alegria para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas, inclusive venezuelanos também nas ruas daqui de Campina Grande, né? Infelizmente, a gente vê também, assim como eu tenho certeza que o pessoal também de Pernambuco, né? Daqui da região Paraíba também tem visto isso, e é um trabalho realmente muito bonito, como vocês têm dito aí, e é preciso a gente arregaçar as mangas, né, para que a gente possa ajudar ainda mais essas pessoas. No vídeo, aliás, na descrição desse vídeo, tem algumas perguntas que Rafael, né, Ravarini, colocou para instigar a nossa fala de hoje, a nossa conversa de hoje, e aí eu vou ler algumas delas para passar a palavra para Rafael. Olha só, Blumenau, Santa Catarina, Célio Santos, gente com força aí, viu, de muitos locais. Eu vou ler algumas delas aqui para Rafael começar a puxar essa parte mais teórica aí, para que a gente entenda, né, tudo isso que tem acontecido. Então, como deve ter sido a relação de Jesus Cristo com os refugiados? Né? Como poderia ter sido a história do cristianismo sem o acolhimento do Egito, com aquele jovem casal que trazia nos braços o Messias prometido? Como seria o cristianismo sem a Casa do Caminho, que abrigou tantos refugiados como Estevão? Né? Como seria a história bíblica sem as viagens missionárias do refugiado de Tarso? E como tem sido a história do mundo com tanta dor e lágrimas de refugiados que sofrem em várias partes do planeta? Então, a gente vê que é histórico, né? A gente vê que é algo que foi perpassando por todos esses anos e que a gente precisa refletir no passado para a gente entender o presente e ajudar a fazer um futuro melhor. Então, eu queria passar aí para Rafael Lavarini. Rafael Papa, quando quiser intervir também, Grupo Capela, se quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, mas o Rafael vai puxar aí essa questão histórica aí para a gente refletir um pouquinho. Sim, Denis, queria só fazer uma retificação também. Eu disse que são mais de 1.600 pessoas já interiorizadas pelo refúgio, né? Mas o processo é muito rápido, né? Sempre tem famílias que estão se deslocando, estão sendo acolhidas, então eu queria atualizar um número aqui. São exatos 1.657 pessoas já interiorizadas, né? Por diversas regiões do Brasil. Né? Sim. E a gente fica reflexivo com essas perguntas que você trouxe, né, Denis? Principalmente a gente percebendo o quão Jesus é atual. O quão Jesus é atual. É uma frase que eu gosto muito de repeti-la, né? Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. Então, quando a história do cristianismo, com o nascimento daquela criança, numa noite memorável, em que o próprio Paulo se emociona, se comove muito, segundo o livro Paulo Estevão, ele encontrando Maria de Nazaré e ouvindo dela os relatos do nascimento de Jesus, e ele se emociona tanto ao ponto de querer escrever um evangelho a partir dos relatos da Mãe Santíssima, né? Então, imaginem que noite, né? Que noite gloriosa. A gente fica recordando daquele momento especial onde os pastores do campo receberam a visita de Gabriel, não só de Gabriel, mas segundo o que consta em Lucas, de um exército celestial. E tem gente que acha que o espiritismo que inventa a história de espíritos, né? E a gente vê isso registrado de forma tão clara no Velho, no Novo Testamento, um exército celestial ao lado de Gabriel, cantando glórias ao alto, por ter nascido na Terra o Cristo, que a humanidade tanto esperava. Não é? Então, a partir dali, do início da história, a primeira grande aflição vivida por José e Maria foi saber, por meio dos reis magos que foram visitar ali o Cristo, que Herodes havia tomado uma decisão de matar todas as crianças com menos de 2 anos, porque ele também soube, por meio dos reis magos, que o Cristo havia nascido, e ele queria ser o único rei da terra, né? E o Cristo é o rei do Espírito, né? A passagem nossa da terra ela é transitória, precisaremos vir várias vezes, mas é um processo transitório, né? E o Cristo não, a mensagem dele é uma mensagem espiritual, uma mensagem eterna,
É o que Pedro diz, né? São palavras de vida eterna. E ali, a partir daquele momento, o Cristo, correndo um grande risco de morte, não é? Por meio de uma manifestação espiritual, porque Gabriel, desde o início em que ele é relatado na história bíblica, quando aparece para Maria, aparece para José em sonhos, né, o que a gente chama de desdobramento espiritual, aparece no templo de Jerusalém para Zacarias, explicando um processo reencarnatório, falando de forma clara que Elias, o grande profeta, que nascera 8 séculos antes do cristianismo, voltaria, que a sua esposa Isabel, que aos olhos do mundo era estéril, receberia no seu ventre Elias, que seria chamado como João Batista. Então a gente vê a mensagem da mediunidade, da reencarnação permeando a todo momento, e Gabriel, esse grande líder no mundo espiritual, contribuindo com o nascimento e com a história do Cristo aqui na Terra, aparecendo para José de novo e falando, olha, vocês estão correndo risco agora. Tomam o menino e sua mulher e vão para o Egito. Fujam para o Egito. E aí a gente faz uma conexão com os dias atuais, né? Quantas crianças, quantas mães, quantos pais não estão correndo risco de vida, precisando deixar o seu país? Seja por uma guerra, como no Afeganistão, seja pela fome, por um problema político, econômico, como na Venezuela. Quantas pessoas, para sobreviverem no desespero, não estão fazendo como aquele casal? E por mais que Maria, José, o Cristo tinham a evolução espiritual que tinham, eles passaram por aflição. Jesus afirmou diversas vezes, eu não vim destruir a lei. Jesus foi refugiado. Jesus foi um presidiário. Ele experimentou na Terra os maiores sofrimentos que encontramos ainda na Terra. Ele deu exemplo, não é? E aí imaginem só se o Egito construísse um muro ou não permitisse a entrada de refugiados. Se ali não houvesse uma hospedaria para acolher aquela família santa. Talvez daria um trabalho muito maior para o plano espiritual, para tutelar o Cristo naquele momento. Mas Jesus era muito sábio. Ele não passou por isso em vão. Foi para dar exemplo e mostrar para a gente que todas as vezes que nós recebemos um refugiado, é a Jesus que a gente também recebe. Todas as vezes que a gente faz algo em benefício de um refugiado, é a Jesus que estamos fazendo, não é? Então eu começo a nossa reflexão, não é? Mais voltada aí para os textos bíblicos, refletindo nessa passagem que, de fato, é um divisor de águas, e o cristão não pode esquecer disso. Nós não podemos ser a favor de construções de muro. Nós não podemos ser xenofóbicos, preconceituosos com irmãos de outras nações. Ah, mas esse pessoal da Venezuela é difícil demais. Ah, mas esse pessoal de não sei aonde não quer trabalhar. Esses aqui, quem disse que caridade é fácil? Quem disse que Jesus falou com a gente da porta larga? É porta estreita. É renunciar o nosso orgulho, o nosso egoísmo e fazer por esses irmãos. E vejam, nós criamos condições mentais e preconceitos, pré-julgamentos, que a gente ouve alguém falar que eles são difíceis e a gente passa isso para frente. Difíceis somos nós que ainda não despertamos para as verdades do Evangelho. O Evangelho é muito lindo, maravilhoso de ser pregado, de ser ouvido, mas praticar é difícil. É a porta estreita, mas vale a pena. Vale a pena esse esforço, né, Papa? Carol, se quiserem participar também, porque senão eu vou engrenar aqui a quarta, quinta marcha e vou embora, não paro de falar. Vocês me conhecem, não é? Ô, Rafa, você tocou num ponto aí que é fantástico, que é a xenofobia. Mas eu queria só trazer um complemento. Imagina se houvesse xenofobia espiritual. A maior parte dos espíritos que habitam hoje o Brasil são refugiados. Foram acolhidos pela árvore do Evangelho. Quantos de nós não estivemos na Alemanha? Quantos de nós não estivemos em Portugal? Quantos de nós não estivemos na Itália? Eu posso garantir que muitos, né, de nós não estivemos na França, na noite de São Bartolomeu, né? Então, nós somos refugiados espirituais. Então, se nós tivéssemos o olhar de acolhimento que o Cristo
teve conosco para nos acolher na pátria do Evangelho, onde a revelação daria continuidade através de Chico, através de tantos outros médios, né, que vieram completar, dar completude, né, à obra espírita, nós teríamos que fechar as portas espirituais. Então, nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de estarmos no Brasil, mas também temos olhos de ver que existem outros irmãos em dificuldade. Então, por exemplo, o que nos parece caridade é científico também. Como eu estudei quando fiz administração e agora dentro da psicologia, a pirâmide de Maslow, que você só consegue ter relacionamentos um pouco mais produtivos, relacionamentos de espiritualidade, de autorrealização, se você tiver o básico. Qual que é o básico? O lugar para dormir, ter o que comer, né? Condições básicas fisiológicas para que você possa despertar a questão do espírito. Tudo bem que existe uma prova, né? Ninguém foi ali colocado de paraquedas, mas também existe uma prova para nós, né? A prova de ofertar a caridade, a prova de devolver com a bolsa da caridade, como nos diz Emmanuel, né? Então, você tocou em pontos importantes, mas nós não podemos esquecer que nós somos refugiados. Se não somos os venezuelanos, somos exilados espirituais já de outro orbe, como nos consta no Evangelho segundo o Espiritismo, e 2 vezes, né? Porque já somos exilados espirituais de outro continente. Então, somos todos refugiados, né? Todos refugiados. Então, é só um complemento mesmo essa concepção, para a gente ter um pouco de empatia para esses irmãos que na matéria se sentem refugiados. Nós já fomos acolhidos pelo Cristo, e por que não acolhê-los, né? Perfeito, Rafa. E é tão interessante, né, essa questão de sermos refugiados, porque às vezes a gente refugia, a gente foge de nós mesmos, né? A gente não quer conhecer a nós mesmos, a gente não quer ter contato com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, mas é assim que a gente melhora, é tendo humildade de aceitar aquela fraqueza, né, aquela dificuldade, para que eu possa trabalhar e me aprimorar naquilo que eu ainda não consigo dominar. É esse o processo, né, que a reencarnação nos convida a vencer as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. O Denis está aqui também, assim como o Rafa, a Carol, todos vocês eu sei que estão vinculados a projetos sociais, né? E o Denis, em especial, aqui, eu queria comentar um projeto que ele faz parte, chamado Consolando Corações. Não é um projeto espírita, né? Um projeto que acolhe pessoas enlutadas. E o quanto que o luto, né, Denis, quando a gente perde alguém, ou quando nós estamos próximos aí, talvez à morte por uma enfermidade, o quanto que esse momento nos convida a conhecer a nós mesmos, né? A parar de fugir de quem somos, a parar de fugir da vida. Porque o grande convite que a morte de alguém que a gente ama nos traz é de começarmos a viver, não é? E aí o Cristo, ele afirma que aquele que o segue vai encontrar vida em abundância. Então, quando estamos no movimento que o Cristo nos convidou, que é com os aflitos, os sofredores, a gente encontra essa vida, não é, Denis? Mas é muito difícil, né, meu amigo? A gente ter realmente esse encontro com as nossas sombras, né? Não é fácil. Sim, quando a gente está diante da nossa finitude, na verdade a gente está diante da nossa finitude todos os dias, né? Mas quando é por uma doença, por algo mais que a gente vê uma iminência, assim, algo muito mais perto, a gente começa a refletir sobre a vida que a gente tem levado, quais são as nossas prioridades, né? O que é que a gente tem feito, em que a gente tem depositado as nossas energias, e a gente passa a perceber a importância de não deixar para depois, ajudar, estender as mãos, né? Então, isso, quando a gente reflete sobre a nossa finitude, quando a gente está diante da finitude do outro, quando a gente está diante da finitude de um ídolo, né? Agora, quantas pessoas morreram aí, né, em virtude da Covid, e que nos chocaram, que diz, caramba, essa pessoa, né? E muita gente que está aí na televisão, que a gente se sentia próximo, que a gente se sentia parte daquele artista, né, e que nos choca muito, e a gente começa a refletir quais são as nossas verdadeiras prioridades e o que é que a gente quer para a nossa vida. E no final das contas a gente vê como é importante esse sentimento de fraternidade, como é relevante tudo isso,
que é uma das bandeiras, que é uma das principais bandeiras desse sentimento de fraternidade e acolhimento do Refúgio 343, né? Rafael, tem um comentário aqui que eu lembrei que você já me mostrou foto dessa casa, do trabalho dessa casa, da energia, já falou da energia dessa casa, que foi a Alice Rodrigues, disse aqui, boa tarde a todos, que saudade de Rafael Lavarini, esperando você para fazer palestras em Jatobazinho, né? Eu já ouvi falar em Jatobazinho. E aí, tem 2 comentários aqui. Primeiro, de Claro Maria. Claro Maria disse assim, minhas filhas venezuelanas, olha como isso é forte, gente. Minhas filhas venezuelanas mandam fotos de comida para as famílias que ficaram para trás. Fico muito comovida com isso. Clara Maria, Rafael vai falar um pouco mais, ela é fantástica, assim, ela já acolheu várias famílias, né? É realmente aquela entusiasta do Refúgio 343, e ela trata todas as famílias que ela acolhe como filhas. Olha o que ela diz aí. As filhas mandam foto para elas, algumas dessas famílias já independentes, né? E como é importante a gente ter esse sentimento e sair, né, contando com várias pessoas para fortalecer esse laço aí. Então, né, um abraço aqui para Marta, para Ana Paula, para Ademir. E tem outro comentário aqui que eu quero que o Rafael fale também, junto a esse de Clara Maria, que é de Richard Figueira, que ele diz, muitas bendiciones, hermano Rafael, saludos. Eu quero que você conte aí quem é Richard Figueira para o pessoal. Mas antes de você falar, eu queria passar a palavra para o Grupo Capela, para se quiser fazer algum comentário e também já cantar aí mais alguma música para a gente, para depois a gente continuar o papo aqui, beleza? Pessoal, eu gostei que o Denis lembrou, né? A ONG Laís, estou fazendo parte. E essa semana passada aconteceu uma coisa muito tocante. Uma das nossas voluntárias está enfrentando, felizmente, um processo de câncer, né, que é a Aurora. E ela ia às ruas, e uma moradora de rua, em especial, gostou muito dela. E a partir da doença, ela não passou a mais ir, e a moradora de rua perguntou, cadê Dona Aurora, né? E a gente, está doente, mas sem dar muitos detalhes. Aí ela falou a seguinte frase, olha, eu queria saber do que a senhora está doente, porque se a senhora precisar de um rins, eu posso te salvar. O exame de sangue é de um valor ínfimo, né? Eu não tenho nenhuma doença. Então, eu nunca vi uma pessoa falando isso para ninguém. E essa fala veio de uma pessoa em situação de rua para uma voluntária, né? Então, isso mexeu muito com a gente. E ainda mais o que ela falou depois. Eu acho que ela nem sabe que a maioria de nós é espírita. Ela falou isso, ó. É porque eu acho que na vida passada a senhora ou foi minha mãe ou foi minha irmã. Aí que a gente ficou assim, mexido, né? Porque ela não sabe que a gente é espírita. E de onde ela tirou essa fala? Que na vida passada você foi minha mãe ou minha irmã. Então, eu acho que isso mexeu muito assim com todo mundo do grupo. E com essa nossa noção, né, de que o outro que é morador de rua não é da minha família, não é minha família. Será que não? Será que não já foi? Será que não vai ser um dia? Eu tenho certeza que o vínculo de emoção que foi criado nessa situação de carinho entre ambas, pode ser que no futuro venham realmente a se dar a mesma coisa, se já não foram, né? Se o que ela está falando realmente não é uma verdade. Então, fica essa reflexão para a gente. Às vezes o outro é de outro país, mas não é da minha família, né? É de outro estado, é de outra cidade, né? Será que não é? Vem aquela frase, né? Quem são meus irmãos, quem é minha mãe, quem é meu pai, né? Tão bendita pelo nosso mestre. E assim, Rafael, a gente não fala porque a gente fica babando. Assim, eu sou sua fã incondicional, o seu lugar de fala, eu acho extremamente importante, né? Dar voz a essa causa que é tão renegada, né? Pela nossa sociedade, são os invisíveis da sociedade. E como é importante nós utilizarmos esse espaço, seja pela arte, seja pela nossa oratória, pelo espaço que nos é concedido, que é concedido também pela espiritualidade de estarmos aqui hoje, em voz dessas pessoas, né? E ouvindo o Denis falar da questão da finitude, nós precisamos investir nas grandes aquisições intangíveis, né? Às vezes nós buscamos a nossa felicidade em coisas materiais,
Porque o sistema quer que nós acreditemos que a felicidade está nisso. Então, a gente compra um carro para se sentir feliz, a gente adquire uma casa para ter amigos, adquire uma viagem para poder viver em família. Porque o sistema precisa que nós acreditemos nisso e nós nos sentimos vazios, constantemente vazios, porque nós não estamos fazendo as grandes aquisições da alma, que são intangíveis aos olhos, né? Você falando me lembrou muito, né? Essa terra-escola, que para uns é uma condição mais difícil e para outros não. É importante que nós que estamos em casa, na segurança do nosso lar, que nós possamos compreender que hoje nós estamos nesta condição. Ela não nos pertence. E é um bom uso disso em prol do próximo. Vai fazer com que nós possamos, né, nos espiritualizar, né, nos elevarmos enquanto seres imortais. Então, a escola é dada, mas também ela deve ser bem aproveitada. E o mestre nos disse, né? Vós sois o sal da terra. O que é o sal? É o tempero, é o sabor. Nós, homens, somos o sal da terra. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade no que tange o nosso semelhante, né? E acredito muito, eu me alimento muito dessa frase, e eu acredito que todos nós somos luz. Todos nós temos uma capacidade infinita de ser amor. É preciso que acreditemos nisso. E muito mais, acreditar no sentido passivo, que utilizemos essa crença em modo ativo. Porque amor é ação. Amor não é ideologia apenas. É ação. Eu queria trazer essa canção que é Deixa a Tua Luz Brilhar. Porque muitas vezes nós não permitimos que essa luz irradie. Nós estamos tão centrados no eu, nós estamos tão centrados, né, nas nossas dores, que não permitimos que o Mestre fale através de nós. Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Então, que possamos acreditar que somos essa centelha de luz a iluminar não apenas a nós mesmos, que é importante, a autoiluminação. A evolução ela é individual, mas ela é coletiva. Somos corresponsáveis uns pelos outros. Então, que possamos utilizar o nosso lugar de fala dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade que estamos inseridos, porque foram oportunidades dadas, concedidas a nós, de estarmos nesse lugar para servir. Então, essa canção vai para você que está em casa e acha que é pequeno e que não tem condição de ajudar. Ó, o pouco com Deus é muito. Sede fiel no pouco e no muito. E, ó, Carol, compartilha essa live. Oi, Denis. Só rapidinho antes de vocês começarem, já que depois a gente volta para a conversa, aí eu queria só dizer a vocês, amigos que estão nos assistindo, quem quiser deixar perguntas aí para a gente, pode ir deixando, que eu vou ficar de olho aqui no chat, enquanto o Grupo Capela canta aí e traz aqui a mensagem para a gente, para, caso surja alguma pergunta, a gente responder aqui, certo? E Carol falou aí dessa questão de a gente tem a oportunidade, na verdade, olha só, cada um de nós aqui estamos nas nossas casas, né? Muitos de vocês estão nas suas casas, no trabalho, aí, assistindo, acompanhando a live, mas a campanha do refúgio, um refúgio nunca foi tão importante, né? Para milhares de pessoas, ficar em casa não é uma opção. Não se tem casa, né? Não se tem muitas outras coisas. Então, vamos ficar atentos, vamos ouvir aí uma música, mais algumas músicas, e aí, quem quiser deixar algumas perguntas aí, deixar perguntas, fiquem à vontade, que eu vou ficar de olho aqui, beleza? Vai lá, Capela. Vamos lá? Sente a alegria, sente contagiar esse amor que emana dessas palavras tão lúcidas. Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Você é fonte,
para que essa luz possa resplandecer. Deixa a sua luz Brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Você é fonte, você é ponte, para que essa luz possa resplandecer. Você mais é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Você mais é capaz de realizar muitos sonhos e fazer pra valer esse amor acontecer. Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Você é fonte, você é ponte, para que essa luz possa resplandecer. Vai devagarinho. Você mais é capaz de realizar muitos sonhos e fazer pra valer os refugiados acontecer. Você mais é capaz de realizar todos os seus sonhos e fazer pra valer esse amor acontece. Ó, viva ela, vai! Deixa a sua luz brilhar você, deixa a sua luz brilhar você. Você é fonte, você é ponte, pra que essa luz possa resplandecer. E sabe por quê? Porque quando a gente ajuda o próximo, não se enganem, nós estamos ajudando a nós mesmos. Uma vez eu escutei uma frase, uma pergunta que dizia assim: se existem os felizes e os infelizes, por que simplesmente a gente não separa os felizes e deixa os infelizes todos em um lugar? Os infelizes necessitam do exemplo para se alcançar a verdadeira felicidade. E os felizes necessitam do exercício da caridade, da benevolência, para sempre lembrar o caminho da felicidade. Então, escolha o caminho qual seguir, porque lhe garanto, sempre ficará perfumes nas mãos de quem oferece rosas. Vamos lá? Fica sempre um pouco de perfume. Em quem? Em quem? Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco de si aos que têm menos ainda. E no braço doador faz tua vida mais linda. Dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. E aí em casa? Fica sempre um pouco de perfume pra quem? Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco aos que têm menos ainda. Enriquece o doador. Faz tua vida mais linda. Faz tua alma Faz tua alma mais linda. Faz tua alma. Tua alma é linda. Eita, coisa linda. E para encerrar esse bloco, agradecendo a oportunidade de servir frente a uma causa tão nobre e tão significativa, né, para a nossa sociedade enquanto organismo vivo, né? Acho que a gente precisa lembrar disso. O refugiado fala de seres, são pessoas, são histórias, são espíritos, né? Que a gente nunca perca
isso de vista. E nessa mensagem final, quando você pensar, o que é que eu posso fazer? Está distante de mim, eu não posso fazer nada, isso não tem nada a ver comigo, é um problema do outro. Lembra do Mestre. Lembra do Mestre e do seu exemplo de amor, de acolhimento, de perdão e de renovação espiritual que ele nos oferece como um grande manancial de água viva, bebida direta da fonte. E a gente deixa essa canção, porque é preciso amar como Jesus amou. Talvez esse seja a nossa grande dificuldade na hora de ajudar. É que nós não sabemos amar como Jesus amou. Um dia uma criança me falou e disse que era... Eita, errou. Peraí, gente, ao vivo erra. A gente erra, todo mundo erra. Vamos começar de novo. Vamos lá, de novo. Um dia uma criança me parou. Olhou bem nos meus olhos azuis. Caneta e papel na sua mão. Caneta e tarefa escolar para cumprir. E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. E o que é? Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou no meio do sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar, ai gente, que alegria! Viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.
Valeu, Rodrigo, valeu, Carol, Grupo Capela, obrigado demais por essas músicas, por essas reflexões tão relevantes para a gente, que nos deixa harmonizados e que nos relembra mensagens importantes, né, através da arte, através da música, através desse conforto que a música traz para a gente, né, acalenta os nossos corações. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Beijo mesmo. Valeu, gente. Então é isso, pessoal, tá aí, mais uma vez, reforçando o QR Code aí do Refúgio 343, tem o site que está passando aí, que também está na descrição do vídeo, para que vocês possam conhecer o Refúgio 343, essa organização humanitária tão séria, né? O site é muito rico, o site é muito didático, muito transparente, né? E lembrando, R$ 1 por dia a gente faz a diferença na vida dessas pessoas. Vou passar mais uma vez a palavra para Rafael Lavarini, e lembrando aí do que eu falei antes das músicas aí do Grupo Capela, fala aí um pouco, Rafael, de Richard e de Clara Maria também, como acolhedora. Sim, Denis, eu queria começar falando do pessoal de Jatobazinho, né, que está conectado aqui. Sim, verdade. Você citou a Casa Espírita de Jatobazinho, e para mim, assim, a gente que viaja o Brasil e até fora, né, fazendo palestras, eu nunca senti uma emoção como essa. A gente participa de congressos, né, até com mais pessoas, com milhares de pessoas, né, como a gente tem aí em Campina Grande e alguns outros na Paraíba, o próprio Congresso da Paraíba, que é imenso, né, mas a energia que tem naquela casa de Jatobazinho é algo diferente, né? Na simplicidade eles dizem muito e nos ensinam muito. Então fica aqui o meu abraço saudoso, né? Acho que há mais ou menos 2 anos eu não vou a Jatobazinho pela minha mudança para o Nordeste, mas eu espero em breve voltar. E Jatobazinho, Denis, Papa, tá assim, 30, 40 minutos de Morada Nova de Minas, uma cidade do interior de Minas, onde eu pude conhecer o centro lá também, por meio de palestra. A gente fazia um roteiro interessante, sabe? Na segunda-feira, saía de Sete Lagoas, interior de Minas também, perto de Belo Horizonte, por volta de 2 da tarde, para chegar a mais ou menos 5h30 da tarde em Jatobazinho. Né? A gente está falando aí de mais ou menos 300, 350 quilômetros, salvo engano. E aí a palestra em Jatobazinho é de 6 às 7, na segunda-feira. E aí a gente pegava esses 30 quilômetros de estrada de chão, inclusive quando chove lá a gente não consegue passar, porque tem uma ponte lá que ela realmente alaga, e a gente vai, né, naquela alegria, e a gente precisa sair uns 10 minutos antes do horário, tipo 10 para 7, né, a gente sai para conseguir chegar até Morada Nova de Minas, que tem uma palestra lá 8, na segunda-feira. Então a gente fazia esse roteiro, né, para poder atender também Morada Nova. Depois disso tinha aquele lanche que a Clara, o pessoal preparava com carinho, e a gente chegava em casa 2, 3 da manhã, mas com um ânimo renovado, né, porque essa região de Minas, ela realmente, tem uma paz, uma coisa muito forte que eu sempre gostei demais. E aí, nessas peregrinações, eu pude conhecer a Clara Maria, e assim que eu me tornei voluntário do Refúgio 343, eu também a trouxe, como trouxe o Denis, né, que também faz parte, o Denis, sócio também do Refúgio, e a Clara sempre me surpreendeu. Ela não só é sócia, mas a Clara, ela sempre mobilizou muitas pessoas, e ela foi a primeira, assim, do nosso grupo ali de samaritanos, de voluntários, a querer acolher uma família, e eu fiquei muito, assim, assustado, impressionado com a forma que a Clara fez isso. Ela me mandava fotos, gente, a Clara reformou uma casa, ela e as amigas dela, as mulheres pegaram ali o negócio no braço mesmo, e reformaram um barracão velho que tinha, fizeram uma casa, assim, coisa maravilhosa, para receber a primeira família, né? Desde então, a Clara não só acolheu mais famílias, e tem as mulheres, as crianças com filhos, legitimamente filhos dela, eles chamam a Clara de mãe, não é? Como a Clara começou ainda a fazer conexões de empresas, tem empresa em Morada Nova de Minas que já interiorizou, por meio da Clara, ela fez uma indicação de uma empresa do estado de Goiás, que interiorizou 17 famílias, na verdade, para as cidades de Niquelândia, Goianésia. Agora uma outra empresa nos procurou, querendo levar mais 18 famílias, tudo isso com a Clara intermediando, né? Então, ali no silêncio da dedicação dela constante, inclusive eu estou em débito com a Clara, ela me mandou uma mensagem aqui pouco antes de começar a reunião, não pude respondê-la por isso. A Clara ficou muito comovida
uma daquelas criancinhas ali no Afeganistão que foram entregues para os soldados, né, e teve que ser separada ali da mãe, e ela quer que eu arrume um jeito dela interiorizar essa criança, ela quer acolher essa família, né, ela quer acolher alguma família do Afeganistão também. Então, assim, o coração da Clara é um coração que eu não consigo medir o tamanho. Ela, o amor dela realmente nos comove, e são pessoas como a Clara que nos inspiram a continuar nesse trabalho. E quando a gente vem aqui falar de trabalho social, como eu às vezes falo da APAC também, muito da APAC, não é? Do refúgio agora, gente, não é para falar que a gente é mais evoluído, é melhor que o outro, porque a gente está num trabalho social, não. É mostrar que isso aí está ao alcance de todo mundo, de todo mundo. O que é bonito não é o trabalho que Rafael faz. O que é bonito é o refúgio, que é o trabalho de muitas pessoas envolvidas como a Clara. Não é? O que é bonito não é o trabalho que o Rafael faz na PAC, mas de todo mundo que está focado na PAC. O que é bonito não são as curas que o Rafael Papa contribui para serem executadas, mas tantos corações que estão envolvidos nos dois planos de ações para que aquelas curas espirituais elas aconteçam. Não é? Então, é a força do coletivo, né? A força da união, da gente estar aí focado no mesmo trabalho. E dentro disso, e fazendo uma conexão com o que o Denis pediu sobre o Richard, vejam só, logo quando eu mudei para Recife, já tinha mudado há algum tempo, mas eu quis interiorizar, levar uma família para Grande Recife, né? E eu conversando com a Maria Clara, a gente chegou à conclusão que nós não tínhamos condições financeiras de acolher. E aí a gente vê o exemplo da Clara Maria. Inclusive a Clara, lá em Morada Nova de Minas, ela é conhecida como pidona. Ela pede tudo para todo mundo. Ela não tem vergonha de pedir. Então eu também fiquei um pouco cara de pau e peço também demais. Né? E vou pedir de novo, sejam sócios do refúgio. E a Clara pede geladeira para um, a cama para outro, o outro para ajudar e tal. E ela faz acontecer, né? E aí eu falei assim, já sei. Como eu e você a gente não consegue, eu vou falar no meu Instagram aqui nos stories. Gente, stories fica 24 horas no ar, né, lá no Instagram. Eu postei um stories, uma série ali, talvez, que deu 1 minuto e meio, contando o trabalho do Refúgio 343. E falando que a gente queria interiorizar uma família. E quem se sentisse interessado para mandar uma mensagem para mim. Então, no dia seguinte, era eu e Clara, não é? Eram nós dois só. Tinha 25 pessoas. Hoje o grupo está com 40. Não é? Está com 40. Então tem gente da Itália, tem gente do Reino Unido, tem gente dos Estados Unidos, tem de Minas Gerais, do Brasil inteiro e fora, que faz parte do nosso grupo. Né? Então a gente tem, por exemplo, um professor que dá aula de português que mora em Salvador, mas que dá aula online para a família do Richard. O Richard chegou 2 dias antes do Natal, antevéspera do Natal. E a gente fez ali uma ceia, né? Eu e Maria Clara sozinhos, longe da família, e foi um Natal muito feliz. A gente achou que seria um Natal triste, né? Por estarmos longe das nossas famílias. Mas foi um Natal muito feliz. Mas ali eu percebi uma mistura de sentimento do Richard e da família do Richard. Porque eu percebi que eles estavam assim, um pouco admirados com a ceia, com a alimentação. Mas a gente viu um olhar de muita tristeza. Algum tempo depois, a gente é mais próximo do outro, né? O Richard é um irmão que a vida me deu. Um irmão, eu aprendo muito com ele. Eu pude perceber, o Richard relatou pra gente que aquele olhar, na verdade, era o seguinte: há muito tempo eles não viam tanta fartura. Eles estavam assim, admirados, né? Geladeira cheia na casa deles também, com os móveis, as coisinhas deles, né? Que era o que eles sempre sonharam, mas eles estavam lembrando das mães deles. Do Richard, da Rosemary, que estavam na Venezuela e continuavam passando fome. Né? Então aquilo ali, inclusive o Richard estaria conectado hoje conosco, infelizmente por problemas técnicos. Eu não estou em Pernambuco, eu estaria lá para dar esse apoio, mas eu ainda não retornei de viagem. Então, a gente começou a perceber o quão grave era a situação da Venezuela, não é? O quão grave é a questão da fome, né? E o Richard é um cara que ele, a Rosemary, as meninas, sempre nos surpreenderam de forma positiva. Uma das maiores alegrias que eu tive esse ano foi receber um áudio do RH do Richard, onde ele trabalha, onde a gente conseguiu trabalho para ele, que foi uma amiga nossa, Silvana, que é do grupo e conseguiu. O áudio do RH elogiando o Richard como um dos melhores funcionários, falando que ele surpreendeu a todos de forma positiva. Gente, isso é bom demais. Vocês não fazem ideia. A gente tem aí um compromisso, né, de 6 meses com a família que a gente recebe. O Richard conseguiu a independência financeira dele já, e antes mesmo que conseguisse, ele conseguiu interiorizar o irmão e a cunhada, num processo de interiorização que chama reagrupamento familiar, e agora está trazendo a sobrinha, a segunda interiorização do Richard, não é? E não tem nem um ano que ele chegou.
Então a gente vê que isso dá certo, né? Vou até pedir o Rafa, não sei se a gente consegue citar no ponto aí, o nosso terceiro vídeo, que vai falar de um dos nossos pilares, educação. Educação. Lembrando que estamos aqui para educar o nosso espírito, não é? E o Refúgio entende que o processo educacional ele precisa ser valorizado nesse recomeço, nessa transformação. E a gente vê aí, Clara Maria educando pelo amor, Jatobazinha educando a gente pela simplicidade, e o Richard educando a gente pelo exemplo, não é? Mas aí a gente vai trazer um pouquinho sobre a Escola Refúgio, sobre esse ponto de educação. É óbvio que são várias formas de educar, mas a gente vai demonstrar a forma em que o Refúgio oferece para esses nossos irmãos. Vamos ver se a gente consegue com áudio agora, né, Inauguração da nossa segunda unidade educacional aqui em Boa Vista. A nossa ideia com a Escola Refúgio 343 é preparar os migrantes para a interiorização. Então aqui nós temos um conteúdo programático que contempla português, informática, capacitações técnicas e principalmente a adaptação cultural. 5, 4, 3, 2, 1... O Refúgio buscou essa iniciativa dentro do projeto que nós temos de interiorizar, buscando dar capacitação e educação. Então, estava no DNA também do Refúgio, dentro dessa coordenação, e a resultante vai ser uma interiorização de melhor qualidade para as pessoas, abrindo mais possibilidades. A gente tem a missão de contar o que é Brasil para essas pessoas, falar da nossa língua, da relação com o empregador, o clima, a gastronomia, para que eles tenham mais facilidade nesse processo final, que é o processo de reinserção socioeconômica. No fim, o mais importante é que essas pessoas sejam integradas à comunidade brasileira. Então, a escola é uma ponte de conhecimento que permite a empregabilidade e faz com que essas famílias se tornem aos poucos. Perdemos o áudio só no finalzinho, né, Rafa? Agora, vejam, a gente sabe que não tem coincidência, eu não tinha percebido isso antes. Agora que eu reparei vendo o vídeo, que um dos alunos ali na Escola Refúgio, de Boa Vista, a gente já tem a de São Paulo, né? É o Richard, o que estava com a camisinha xadreza, é o Richard, né? Na época ele passou pela Escola Refúgio, né? Foi interiorizado e hoje pode contar essa história linda. A jornada dele que não foi fácil, precisou andar literalmente a pé algumas centenas de quilômetros ao lado da esposa e dos 3 filhos. Quando chegaram no Brasil, foram escravizados numa fazenda por 8 meses. Então, por esse período, o que eles tinham para se alimentar em um dia era um prato de comida para dividir para os 5. Então, a gente vê que não foi uma trajetória fácil, e assim como o Richard, muitas famílias precisam de acolhimento, precisam de carinho, de amor e uma oportunidade de recomeço. Então, a gente tem... Sim, Denis. E os vídeos do Refúgio, né, 343, eles são sempre muito fortes, né? A gente sempre fica muito impactado, assim, porque eles conseguem transmitir, de fato, o que acontece lá, a energia, a gente sente que é um negócio, que é um projeto muito grandioso, né? E esse último vídeo aí, Fernando falando, né, sobre a escola, sobre a língua, e eu também, como professor, né, a gente sabe que a língua é poder, né? E pela língua a gente consegue se colocar no lugar, mas também a gente consegue ser ludibriado, né? Então, como é importante esse projeto aí, também acolher professores para que possam oferecer isso para essas pessoas, para que elas possam vislumbrar um futuro realmente muito mais leve do que esse, como você fala, né? De ele acabar sendo escravizado, inclusive, né? Exatamente, Denis. E você citou o Fernando, né, que apareceu no vídeo. O Fernando é um dos cofundadores, atual diretor executivo do Refúgio, e eu sempre me emociono muito ao lembrar de como o Refúgio começou. Uma das frases que a gente usa, né, que é o sonho em movimento. E por que é esse sonho em movimento? E eu acredito que é por isso, tá? Eu entendo que é por isso. O Fernando, literalmente, ele teve um sonho. E naquele sonho, assim como a Clara Maria ficou impressionada com aquela criancinha, que já está perto da família, tá? A Paty Galindo comentou aqui, nos esclareceu que aquela criança que foi entregue, né, no Afeganistão, ali no aeroporto, já está com a família, já está em segurança. Então, acalma o coração, viu, Clara? Tá tudo certo.
o Fernando teve um sonho, e ele ficou também muito impressionado, muito tocado, porque no sonho ele viu uma menininha venezuelana muito triste, chorando, né? E ele ficou com o coração um pouco apertado naquele dia ali, desde que amanheceu, e foi se envolvendo com as questões de trabalho. Em determinado momento ali da jornada dele, né, profissional, ele pôde, através do computador, ver algumas notícias, né, atualizar ali nas notícias, ver como estava o dia e tal, e ele viu uma reportagem de uma família venezuelana que pedia ajuda, e uma das crianças daquela família é a menina que o Fernando sonhou, não é? Então, como a gente não acredita nas questões espirituais, nos chamados que o Cristo tem, não é? E às vezes a gente tem tanto chamado, gente, tanto chamado, só que acontece de forma sutil, né? Lá no prefácio do livro Paulo Estevão, Emmanuel fala o seguinte, que muitas pessoas vão dizer que Paulo foi Paulo porque ele recebeu o convite do próprio Cristo. E Emmanuel aproveita para afirmar o seguinte, que todos nós recebemos um convite direto de Jesus, que a forma vai variar, mas a essência do apelo é sempre a mesma, não é? E que muitas vezes a gente não enxerga por nossa ignorância ainda, pelo orgulho, pelo egoísmo que corrói. E o que o Fernando fez? Ele juntou um grupo de amigos e falou assim, vamos trazer uma família dessa e vamos acolher. Como a Clara acreditou. E deu certo, inclusive, o número da casa da primeira família era 343. Por isso que o projeto a organização chama Refúgio 343. Não é? E aí, sabe o que esse grupo de amigos fez? Vamos fazer uma vaquinha aqui, vamos mobilizar. E a gente trouxe, vamos trazer 10. Trouxeram 10, depois 50. Não é? E hoje são 1.657 pessoas. Então, a gente acredita muito na força do sonho, não é? A gente acredita muito nas boas intuições do Fernando, no exemplo que ele nos trouxe, em não só sonhar, não só ouvir falar, mas também fazer parte. Se eu não posso ser sócio do Refúgio, a gente está falando muito hoje de ser sócio, né? Se eu não posso ser sócio, por que eu não posso, então, ser um intermediário, um médium, para trazer um familiar que tem condição de doar os R$30 por mês? Por que eu não posso jogar esse vídeo aqui e falar um pouco do Refúgio no grupo espírita? Gente, quantos de nós aqui não estamos em vários grupos de WhatsApp, que às vezes não tem nada para colocar, a gente fica colocando mãozinha, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. Vamos colocar esse tipo de mensagem, vamos fazer esse tipo de convite, não é? Ser médium é isso. Chico Xavier dizia que desenvolver mediunidade é desenvolver bondade, é ser intermediário do amor, é ser intermediário de causas nobres, é o que a gente precisa, não é? E olha, como as coisas são. A gente havia programado falar das jornadas de Paulo, não é? Da Casa do Caminho, o acolhimento de Estevão, que era um forasteiro, o cara veio de outro país, veio da Grécia, chegou como indigente, não tinha dinheiro, não tinha pai, tinha mãe. Paulo, desde o momento que foi acolhido no deserto, por Prisca e Áquila, como um refugiado, carregando o mesmo nome do cara que matou o pai de Áquila. Paulo, mais tarde, quando era um outro refugiado, foi acolhido em Antioquia da Psídia. Mais tarde, acolhido na ilha de Chipre, em Neopafos. Depois em Antioquia da Síria, por Eustáquio e tantos outros irmãos que deram dignidade, deram oportunidade. Acolhido por Eunice Lloyd, vóia e mãe de Timóteo. Não era comum mulheres acolher homem em casa, acolheram Barnabé e Paulo. E ali começa uma história linda do cristianismo na amizade, né? Uma amizade paternal de Paulo e Timóteo. Na segunda viagem em Filipos, acolhidos por Lídia, e naquela cidade ele é edificado uma das igrejas mais importantes, que inclusive chega a receber uma carta de Paulo aos filipenses, e tantos outros locais. A gente tinha programado falar só disso. Bom que fica o convite. Sábado que vem volta o nosso estúdio Paulo Estevão, a gente vai poder viajar por tudo isso, não é? Mas foi muito importante trazer a realidade do refúgio. Foi muito importante a gente focar mais nessa organização. Como eu disse no início da minha fala, eu me sinto na obrigação de, sempre que fizer o uso da fala, para Jesus falar de um projeto social. E eu tenho sentido muita alegria em poder ser parte e falar do Refúgio 343. É o mínimo que a gente pode fazer, propagar. Não é? Ser sócio, convidar pessoas para serem sócios, que é a porta de entrada. E a partir disso, por que não? Movimentar o meu grupo espírita, meus amigos, para a gente acolher uma família e fazer a diferença na vida deles. Não é? Sei que está faltando só uns 15 minutinhos, temos mais um vídeo para passar, que a gente pode deixar para o final, mas um espaço para pergunta também, né, Denis? Não sei se houve perguntas aí no nosso chat, se o Rafa quer também fazer mais alguma colocação.
Tem perguntas aí, Denis? Não sei. Rapaz, pelo que eu passei aqui, eu não vi, não. É só gente empolgada aqui com o projeto, elogiando bastante, né? E eu espero que pessoas empolgadas também divulgar, né? Como o Rafael falou aí, se não está no momento, se você não consegue ajudar agora, mas que você possa ser essa pessoa que vai ser o veículo, vai ser o instrumento de divulgação, né? Então, tem o Instagram do Refúgio 343 também, procura lá, marca as pessoas, manda as postagens, manda esse vídeo, manda tudo isso que a gente vai unindo forças para fazer esse projeto crescer ainda mais. Rafa, Denis, vocês estão falando aí, comentando, né? E algo me chama muita atenção sobre as ações sociais, né? Porque muito se fala que Jesus está no leme, né? Materialmente, aí é a pergunta que eu deixo, né? Será que Jesus está no leme, no plano material? Porque o próprio Rafa disse aqui que o governo do Cristo é o do mundo espiritual. Ele veio, criou o orbe, estruturou o planeta, né, junto dos arquitetos siderais, consta lá no livro A Caminho da Luz, projetou o satélite, que é a Lua, né, ergonomicamente, né, de uma forma... Nenhum engenheiro civil seria capaz de colocar ela do jeito que ela está, né? E o Sol também, a distância do Sol, o planeta, de uma forma muito bonita, né? Então, Jesus nos deu a estrutura do planeta. Jesus nos deu um habitat, né? Que é essa casa, que é essa morada, e nos colocou aqui. Mas, muitas vezes, quando a gente assume que Jesus está no leme, a gente esquece de que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Embora o Cristo tenha criado a estrutura do planeta, embora o seu pensamento sustente o planeta, e Kardec vem dizer isso no livro Gênio Céltico, que Kardec, no mundo espiritual, escreve através de Leon Denis, que a mente do Cristo sustenta o planeta, mas isso não quer dizer, isso não se traduz que nós não precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos, né? Porque se moralmente nós não agirmos, né? Se nós moralmente não agirmos como criaturas de fato divinas, como filho de um pai amoroso, né? Contribuindo com os atributos de Deus, que é generosidade, que é carinho, que é ser carinhoso, né? E tantos outros valores e tesouros que Deus tem, a gente vai estar muito distante, né? A gente só vai estar com aquele discurso de mini palestra, né? Jesus está no leme, Jesus está no leme, mas e a nossa parte? Né? E o ide pregai? Né? E o próprio Francisco de Assis dizia, né? Se necessário, utilize palavras na pregação. Porque a pregação é a própria emanação do Espírito, é a própria emanação da força, é a própria maneira de ser, de agir, são as ações da vida, né? Então, quando a gente vê um projeto como esse, quando a gente se depara com um tesouro precioso desse, a gente não pode deixar de louvar, agradecer e apoiar. Apoiar. Alguns vão apoiar financeiramente, né? Emmanuel tem uma frase, cada qual na sua posição. Outros vão ser ali apoiadores no ofício, na profissão. Outros vão fazer a sua parte da forma como der. Então, a gente tem que dar as mãos, né? Então, por exemplo, se você fizer o exame de DNA dos venezuelanos, o exame do Denis, que está lá em Campina Grande hoje, o exame do Rafa, o exame de qualquer pessoa aqui do chat, qual é o resultado disso? O exame de paternidade, o exame de DNA. Filhos do mesmo pai. A crença do Deus único. Então, todos nós somos uma família universal, né? Uma família universal. Então, esses gestos, né? Eu acho que eu até sei porque ela é Clara Maria, né? Porque a esposa do Rafa é Maria Clara, né? Então, inverteu e virou Clara Maria para ser uma amiga espiritual, né? Uma amiga de afinidade.
Então é isso, minha gente, é bonito demais. E a gente permeia, por exemplo, o Rafa está falando da obra Paulo Estevão. A gente vê Pedro pedindo doações. Está lá em Atos dos Apóstolos. E quando mexeram num centil da doação, Pedro reclamou. Pedro desabafa, fica bravo, ainda era muito impulsivo, né? No final da sua vida aqui na Terra, ele já estava ali muito mais maduro, mas certamente falando das doações. E só para fechar essa fala, estava aqui com uma pesquisa, né? Que se a gente pegasse 15%, só 15%, nada mais além de 15%, do que nós investimos com armas que hoje servem para destruir, para matar, para humilhar. Se nós pegássemos 15% do orçamento de armas que matam e retiram vidas para erradicar a fome, nós teríamos a humanidade com a fome erradicada por 8 anos. Gente, estou falando de 15%. Se a gente chegasse a zero, a gente poderia estar fazendo muito mais. Acolhendo todos os refugiados, acolhendo todas as pessoas. Então, a pergunta é, dá para fazer? Dá. Mas aí a gente tem que repensar a sociedade como um todo, tem que repensar, porque muitas vezes a gente fica no evangelho. Outro dia eu conversava com o Haroldo sobre isso, e a gente se distancia da realidade. Evangelho não é só teoria. Tem gente precisando de pão. Só para eu não me alongar, né? Eu fui fazer um trabalho aqui em Juiz de Fora, eu tenho uma dificuldade pelo peso, né? Agora eu estou emagrecendo, eu estou conseguindo dar conta. Mas de levar para as pessoas um cobertor, um pão, né? Um tênis. Olha como é que um tênis muda a vida de uma pessoa. E eu dei um tênis para o rapaz e chamei ele pelo nome. Aí ele falou para mim assim, a maior gratidão que eu tenho não foi você ter me dado um tênis. Foi você ter me chamado pelo meu nome. Olha que bacana, cara. O cara se sentiu como o Grupo Capela disse, os invisíveis se tornam visíveis. Talvez você não tenha um dinheiro, mas você chama a pessoa pelo nome. Você deu dignidade à pessoa. Jesus chamou Zaqueu em cima de uma árvore. Como é que ele olhou para mim? Que dignidade é essa que ele oferecia, que a gente também precisa segui-lo, porque ele é o mestre, né? Ele é o condutor do rebanho, ele que está aqui para apacentar as ovelhas. Então, é maravilhoso, gente. Então, apoiem, né? Apoiem, divulguem. Porque a gente divulga com tão facilidade, eu fico atordoado, a gente divulga com tanta facilidade fake news para todos os lados, a gente defende bandeiras, a gente polariza, a gente briga com a família. Agora, quando tem uma oportunidade de espargir o bem, né, a gente muitas vezes se aquieta. Então, a gente tem que se movimentar, né? Isso, vamos fazer a diferença, começar hoje, né, fazendo a diferença. Eu vi um comentário aqui de Elaine Pereira, né, que ela disse, por favor, orem por mim, e Elaine, com certeza, que você possa sentir as vibrações positivas, as nossas orações, as nossas preces, de todos que estamos aqui, Rafael Papa, Lavarini e eu, o Grupo Capela, através da sua música também, as energias, para que você volte a sorrir, como você pede aí, assim como a gente pede também, para que os nossos amigos que estão nos acompanhando coloquem, né, Elaine Pereira nas suas preces também. E aí, na descrição do vídeo, eu trouxe algumas reflexões lá aqui para Rafael, e a última que colocamos lá foi como tem sido nosso papel diante da dor, né? Então, o que é que eu tenho feito? O que é que eu posso fazer ainda? Porque eu não sei até quando eu estarei aqui para estender as mãos. E muitas vezes eu fico esperando o momento perfeito, né, o momento ideal para que eu possa ajudar as pessoas. E esse momento, de fato, ele não vai existir, né? Eu costumo dizer que muitas vezes a gente não vai estar 100%, mas com o meu 70% eu posso ajudar quem está ali com 30%, né? E a gente vai se ajudando e a gente vai se fortalecendo. Então, o que é que eu tenho feito, o que é que eu posso fazer? Muita coisa está ao alcance das nossas mãos.
certo? Eu queria passar aí para Rafael Lavarini, para depois para o Papa fazer as considerações finais. E tem mais um vídeo, é isso, Rafael? Sim. Tem mais um. Bom, tem mais um, Papa. Eu quero começar agradecendo todos que estiveram conectados conosco, né? A gente fica muito feliz em poder compartilhar o que é bom, o que é do bem. Agradecer em especial o Fernando, que esteve aqui também conosco. A Patrícia, eu tenho aprendido muito com a Patrícia todos os dias. Ela que também faz parte do Refúgio. E o Rafa falou uma coisa interessante, né? Ele fez uma analogia aí com o que se gasta com arma e o que a gente precisaria aí para erradicar a fome, né? E, gente, ser sócio do Refúgio é um dia que a gente deixa de pedir iFood. Eu não estou falando que a gente não pode comer o McDonald's, não pode pedir um lanche, mas é uma pizza que a gente deixa de comer por mês, a gente consegue ser sócio, né? Olhando aqui as estatísticas, só na Rede Amiga Espírita, teve 70 pessoas que curtiu, mas muito mais do que isso passaram, fora os outros canais que estão transmitindo, né? Mas vamos pegar 70 pessoas que curtiu o conteúdo, não é? Se dessas 70, tem algumas que não podem ser sócios do Refúgio, a gente entende perfeitamente. Mas imagine se cada um desses 70 tivesse como objetivo, olha, até domingo, até amanhã, eu vou conseguir pelo menos me tornar sócio e chamar mais uma pessoa. Ou se eu não posso, eu vou trazer 2 sócios para o Refúgio. Porque eu conheço muita gente que gosta também do bem, de fazer caridade, não é? Então, é esse apelo que eu faço no final. Vamos ser sócio, vamos fazer parte e vamos proporcionar uma organização tão séria como o Refúgio 343, tão transparente, vocês podem verificar isso no próprio site, não é? Como eu disse no início, está entre as 10 melhores ONGs de pequeno porte do Brasil. Não é? No primeiro ano em que foi permitido ser auditada, ela conseguiu passar na auditoria externa. Não é? Então, não é só falar que é transparente, ter isso nos valores, mas demonstrar isso, né, de forma documentada. O dinheiro vai estar bem empregado, vai ser por uma causa nobre, justa, e a gente está aqui para fazer esse papel, como a Clara Maria faz lá em Morada Nova de Minas, de ser pidona. Eu estou aqui para ser pidão também, estou pedindo muito, muito, muito pelo Refúgio. Vamos compartilhar esse vídeo ao final, no grupo espírita que eu faço parte, vamos falar dos refugiados, vamos trazer esse tema para as nossas casas, e cada um de vocês que está aí na liderança, eu me autoconvido a estar com vocês também nas reuniões espíritas, para a gente poder trazer esse tema com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa entender e contribuir. Muito obrigado, Rafa, obrigado, Grupo Capela, que passou por aqui, Denis, vocês sabem que são irmãos que a vida também me deu, vocês sabem o carinho que eu tenho por vocês, a gratidão, não foi em vão que eu chamei vocês também para participar, é que eu realmente confio e gosto muito de estar com vocês, e sei que vocês também têm um coração aberto para essas causas. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele continue nos fortalecendo, que a gente possa estar sempre vinculado a um trabalho no bem, aprendendo uns com os outros. Muita paz a todos. Suas considerações finais, Rafael Papa. Aí depois eu falo um pouquinho e a gente fecha com um vídeo, né? Minha consideração é passar o vídeo e deixar vocês falarem, não tomar muito tempo agora. Obrigado. Beleza, um abraço, beleza. Pois é isso, gente. Obrigado demais. Obrigado, Refúgio 343, por fazer parte, por essa oportunidade de servir também. Obrigado, Rafael Lavarini, pelo convite, por estar aqui. Rafael Papa, por compartilhar esse momento, essa tarde aqui. Gratidão, nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Compartilhem, acesse aí o Instagram do Refúgio 343, o site do Refúgio 343, para que a gente possa fortalecer essa causa, essa ONG, essa organização humanitária, que é muito, muito importante, muito relevante. É sentimento de fraternidade que a gente precisa colocar para frente, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelo tempo que vocês dedicaram a estar aqui conosco. Oi, Marbélia. Oi. Eu fiquei muito sensibilizada com a sua história e da sua filha, e o Refúgio 343 entrou em contato comigo. Eles fizeram um estudo para saber se você poderia, né, ser interiorizada aqui para Belo Horizonte. E eu gostaria de saber se você aceita esse convite, se você gostaria de vir para a gente acolher vocês. Então, em nome do meu grupo de amigos, através do Refúgio 343, a gente oficializa aqui a interiorização da Marbélia para Belo Horizonte, junto com a Queireles.
seu filho de 2 anos e sua filha de 6 e a filha da Marbella de 15 anos. Sejam bem-vindas. Muito obrigado, Lili. Muito obrigado. E foi assim emocionante o reencontro da Catherine com a sua irmã Marivi. Isso tudo deixa a gente muito feliz. É uma gratidão imensa ver a alegria dessas pessoas e saber que elas agora vão recomeçar e dar continuidade nos seus sonhos. Eu estou feliz, estou contenta. Nós estamos muito agradecidos de Refúgio 343, que nos brindou el apoyo para estar ahora, sobre todo eu con mi filha, estamos muy contentas de estar nuevamente juntas, para seguir adelante y triunfar, porque nosotros somos triunfadoras. Entonces, estamos muy agradecidos. Gracias y que Dios nos bendiga a todos. Valeu demais, gente. Até a próxima e vamos compartilhar essa ideia, vamos compartilhar o Refúgio 343. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.